pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série Nossa Vez. A gente criou essa série para estar falando sobre assuntos que casais enfrentam, passam, que vêm à tona talvez no seu casamento e talvez você não saiba como enfrentá-los. Esse assunto já veio à tona no nosso casamento até um pouquinho antes e a gente queria ensinar para vocês, na vez de vocês, o que a gente passou na nossa vez quando esse assunto veio à tona na nossa vida. Como vocês já viram no título, vai ser um assunto sobre relacionamentos no casamento, de amizades, familiares, e a gente dividiu em duas perguntas principais, e a primeira é... A pergunta é, quem deve ser o melhor amigo do cônjuge? No caso, eu, no caso de você. Porque muitas vezes a gente já veio com algum melhor amigo pré-casamento. É alguém que você conhece há anos e tudo mais, e na sua cabeça você pode achar, não, esse é meu melhor amigo, eu conheço ele há 10 anos, o meu cônjuge eu conheço há 3, há 2, há 5. Então, esse é um shift que a gente tem que ser muito intencional em fazer dentro do casamento, e a gente, no caso, a gente começou a fazer esse shift antes do casamento, para tornar essa pessoa o nosso melhor amigo. E mesmo que não seja por tempo, a gente tem que agir já como se fosse, entendeu? A questão de segredos, confiança e tudo mais. A gente já lida com o nosso parceiro pensando na afinidade. Talvez alguém que você conheça há anos, você tenha uma afinidade maior. Mas a partir do momento em que você se casa, esse lugar vai ser ocupado pelo seu marido, independente de tempo. E a gente não está falando aqui que é para vocês pararem de amar os amigos de vocês, a família de vocês, mas significa que vocês têm que amar mais o marido. Então, se vocês amam os amigos de vocês aqui, a família aqui, o seu marido você tem que amar aqui. Vocês conseguem entender? Não é pra você não gostar mais dos seus amigos, não. Desfazer amizades, não é nada disso esse vídeo. É apenas a gente ensinando a vocês a colocar o seu cônjuge no lugar certo. Ter prioridade, né? Isso, prioridade. E como você consegue fazer isso? Desenvolvendo coisas entre vocês que vocês gostam de fazer, sabe? Vocês vão criando uma amizade entre vocês. No nosso caso, algo que nos uniu mais ainda também, e é uma coisa que aconteceu pós-casamento, por exemplo, jogos de tabuleiro. A gente gostou, a gente descobriu esse gosto junto depois, né? Através de amigos, de família, e é um hobby que a gente desenvolveu e hoje em dia a gente ama fazer isso, a gente ama no nosso tempo livre jogar, muitas vezes até mais do que assistir série. Então, é importante que vocês achem essas pequenas coisas de gostos em comum e muitas vezes criar gostos novos para vocês poderem ter essas afinidades maiores. Exatamente. Inclusive, a gente depois quer fazer um vídeo só sobre jogos que a gente tem, né, no caso. Tem outros mais, mas os que a gente tem, que é super legal de jogar a dois, que talvez esse seja um hobby que vocês não conheçam e que sirvam pra vocês e que isso aumente ainda mais a parceria entre vocês no casamento, enfim, é super divertido. Eu prefiro jogos competitivos. Eu gosto de colaborativo algumas vezes, mas competitivo é legal, porque tem alguns que eu acabo ganhando, mentira. Isso. Mas então, se vocês gostariam de ver esse vídeo, a gente vai fazer independente, mas coloquem aqui no comentário, tipo assim, quero ver esse vídeo assim, dá uma ajudinha aí, ó. E voltando para o assunto, a gente gostaria de se aprofundar um pouco mais nessa parte sobre limites, as amizades que a gente já tinha antes. E a gente queria que vocês entendessem que o casamento, ele tem uma aliança totalmente diferente das alianças que a gente tem ou já tinha de amizades. O seu parceiro, a sua parceira vai ser aquele que ele vai, além de te ouvir, ele vai te ajudar a enfrentar os problemas, sabe? E quando você entra nessa nova estação, você tem que aprender a colocar alguns limites nas amizades que você já tinha para eles entenderem o novo nível deles, sabe? Eles não vão mais saber tudo da vida de vocês, eles não vão ter que opinar sobre tudo. Sim. Na vida de vocês, a opinião deles não vai ter que ser a mais importante no momento. E o parceiro tem que ser essa pessoa para você, porque quando você se casa, você se torna uma só carne, né? Então essa pessoa já não é alguém que eu não conto alguns segredos, mas eu conto para algum amigo e tudo mais. E quando você começa a fazer esse shift, igual a Erika falou, que a nossa aliança é maior e a gente coloca a gente em primeiro lugar e não as outras pessoas, consequentemente a gente coloca os limites de dizer não para amigos e muitas vezes para a família também. Então é justamente algo que é muito difícil algumas pessoas entenderem esse não, né? É uma situação complicada. Você tem alguns exemplos que a gente pode dar? Então, a gente já aconselhou uma vez um casal, eles estavam na fase de namoro e eles vieram com uma questão que era exatamente sobre isso. O rapaz não conseguia dizer não
pra uma pessoa que não era família, não era a mãe dele ali ainda na fase de namoro, não era amiga, era simplesmente uma pessoa que estava no convívio dele e que ele não conseguia dizer não. E ele colocava essa pessoa, que ele não tinha nenhum compromisso, nenhuma aliança feita, acima da namorada dele, que é alguém que vocês estão começando a se preparar para o casamento, a aprender, a abrir mão de algumas coisas. E aí a gente aconselhou, a gente falou o que deveria ser feito, o melhor caminho ali, né, para eles seguirem. E acabou no quê? O relacionamento não vingou, não deu certo. Por quê? Porque se no namoro a pessoa já não começa a virar esse shift e nem tipo assim, eu vou colocar meu namorado acima da minha mãe, não é isso. Mas você começar a entender qual é a importância dentro do casamento, porque o namoro é uma preparação. Então aí as coisas talvez nem fluam, sabe? É importante a gente tratar o namoro com esse nível de seriedade, né? Que muitas vezes a gente não enxerga como preparação para o casamento, mas só tô conhecendo. Não, você conhece sem namorar. E quando a gente coloca limites, às vezes a gente vai acabar chateando as pessoas para quem a gente está colocando limites, e é uma dor que também vem na gente. No meu caso, eu sou muito, muito próxima do meu pai, e não doeu nele eu colocar limites nele, porque meu pai era o meu melhor amigo antes do Manolo, mas doeu em mim ter que colocar esse limite nele. E eu ligo, agora eu estou morando distante, eu ligo pra ele um dia sim, um dia não, e minha vontade, ainda mais ligando um dia sim, um dia não, tem muita coisa pra falar, minha vontade é falar tudo que eu fiz, respirei, tudo. E às vezes tem situações que já aconteceram na nossa vida que não é que eu não podia contar pra ele, mas eu não podia contar pra ele ainda, sabe? Era uma coisa que eu tinha que resolver com o Manolo, que a gente tinha que pensar num jeito de resolver o problema que surgiu. E eu perguntei pro Manolo se ele se sentia à vontade de eu falar pro meu pai. Ele falou assim, você vai poder falar, mas ainda não. E aí eu esperei, e teve um dia que ele falou assim, olha, já pode falar pro seu pai o que aconteceu. E eu falei, ou seja, a gente tem que sempre dar essa prioridade até daquilo que o nosso cônjuge está disposto a falar ou não. Às vezes a gente liga para nossa mãe, para nosso pai e já sai falando um monte de coisa que a gente nem sabe se a pessoa quer que a outra saiba, mas a gente fala e acaba desvalidando a intimidade que vocês têm ali, entende? Então, essa foi um pouco da primeira pergunta. A segunda pergunta qual é? É se nós podemos ter amigo ou amiga, né? Lembrei. Dentro do casamento. Dentro do casamento, é verdade. Então, a gente não tá falando, igual a Erika falou aqui, que você não pode ter amigos, que você tem que cortar todo mundo, é só o cônjuge agora. Não, de fato, a gente tem que ter amigos, porque isso é importante, né? Tanto o marido tem que ter amigos, tanto a esposa tem que ter amigas. Tem coisas que só conseguem ser supridas dentro das amizades. Sim. Então, às vezes eu preciso de uma amiga para falar de coisa de menina. Falar de e às unha. vezes o Manolo precisa de amigos para falar de coisas de menino. Por mais que eu goste de jogos, tem tipos de jogos que eu não curto muito. E que ele tem um grupo dele de jogo que eles se divertem mais jogando aquilo, falando sobre aquilo. E ele supre dentro dele uma necessidade que ele tem, que não pode às vezes ser suprida por mim, sabe? Sim. Às vezes precisa daquela amizade ali dos meninos do mesmo nicho e tudo. E aqui a gente vai falar tanto de amizades do mesmo sexo como do sexo oposto. Sim. Porque dos dois jeitos precisam ter limites. Sim. Não é só porque as amizades mulheres, as amizades que você tem são femininas, são mulheres, né? Que significa que não tem limites. Tipo assim, minhas amigas são mulheres, né? Eu posso falar de tudo, eu posso fazer tudo, eu posso... sem limites mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E esses limites, ele vem em todas as áreas da nossa vida. Exemplos, a questão de tempo no convívio, o toque, principalmente com a amizade do sexo oposto. Certos assuntos não devem ser entrados. Uma coisa também muito importante é os segredos. A gente deve falar tudo para as amizades. Muitas vezes a gente compartilha segredos que a gente nem falou com o nosso cônjuge, que eles nem sabem, né? Exato. A gente nunca deve contar para as pessoas coisas que nem o nosso cônjuge não sabe, entende? E não é também para que as pessoas estejam igualadas ao seu marido, à sua esposa, é para que ele saiba realmente de tudo, até porque é ele que convive com você, é ele que acorda e dorme com você. Então, se ele não vai conhecer todos os seus lados e até essa nova pessoa que você se torna, porque eu acredito que o casamento, a gente entra numa estação e a gente vai se transformando. Então, se tem pessoas igualadas, então tem alguma coisa errada. Não é nem para as pessoas saberem mais que ele e nem para saberem igual, é para que ele saiba
acima das pessoas mesmo. E Sim. no relacionamento ali, no casamento, a gente tem que sempre falar, não tenha vergonha, porque você tem que saber que agora o seu marido, a sua esposa, ela é a sua melhor amiga, e a comunicação no casamento, ela é essencial. Outra coisa que a gente gostaria de falar é sobre, nas conversas que às vezes tem, a questão de expor. Sim, e é justamente nesse momento dos segredos, né, que a gente, eu tenho uma amiga, eu conto tudo pra ela. A gente tem que ter muito cuidado a não expor o nosso cônjuge. Caraca, por exemplo, eu tive uma briga com a Érica por algum motivo. Aí eu tenho um melhor amigo lá e eu vou lá desabafar com ele, e eu exponho a Érica. Não, essa é uma forma de estar expondo, né, publicamente expondo a nudez que a gente fala, é mostrando quem ela é para pessoas que não têm a ver, entendeu? E isso aqui também é muito importante na questão de família. Por exemplo, a menina é muito próxima à mãe. E aí ela vai lá, conta assim, mãe, fulano de tal fez isso. Você expõe toda uma briga com a mãe. Obviamente a mãe vai ficar do lado da filha, vai consolar tudo mais. E amanhã, quando você resolver os assuntos com seu marido, essa imagem já é passada. Então você tem que ter muito cuidado em todo momento, preservar a imagem da pessoa. Porque, tipo assim, ela é minha melhor amiga, é com ela que eu vou passar o resto da minha vida, que a gente vai criar filhos juntos. Então é muito delicado a gente sempre falar assim, não, isso aqui vai expor minha esposa, isso aqui vai expor meu esposo. A ter esse cuidado e esse amor pela pessoa, até quando ela não está por perto, né? Então, resumindo, quando você estiver com outras pessoas, nas conversas, elogie o seu marido. Sim. Você tem que elogiar ele na frente das pessoas. E sabe o que você faz com os defeitos dele? Você resolve com ele em casa. É assim que tem que ser, sabe? E para finalizar o vídeo, a gente queria abordar mais um tema com vocês, que é essa parte, às vezes, de ciúmes, quando o seu marido, a sua esposa, ele fala com você sobre uma amizade que você tem, que ele não se sente confortável, que ele vê que talvez tenha algo que passe ali dos limites. Você quer falar um pouquinho? Eu acho que nessa parte é muito importante a gente, além de escutar o nosso parceiro, escutar o Espírito Santo também. Porque quando nosso cônjuge traz um assunto a gente, muitas vezes, algumas vezes talvez, pode ser motivado pelos ciúmes, mas muitas vezes pode ser algo legítimo. E acho que no nosso coração, o primeiro instinto é a gente botar uma barreira e falar assim, não, nada a ver, essa pessoa é uma amiga. E se a gente botar uma barreira e não querer escutar e rejeitar. Mas é nesse momento que é importante a parceria com o Espírito Santo, tanto a pessoa que está vindo trazer o assunto, pedir para o Espírito Santo convencer a pessoa, mostrar, e tanto a pessoa que está escutando o feedback, de falar assim, não, realmente Deus, se é isso, traga paz no meu coração, me mostre isso. E algumas vezes, vamos ser bem sinceros, se a gente está vendo que não está sendo motivado pelos ciúmes, mas geralmente a pessoa está vindo falar com a gente, mesmo que a gente não veja, é importante a gente acatar o feedback dela, porque muitas vezes a mulher vê coisas que nós homens não vemos. Por exemplo, de vez em quando eu sou meio lerdo com essas coisas, então a Erika me dá um toque, assim, amor, isso, aquilo. Então, tipo assim, mesmo que eu não possa estar vendo, eu vou escutar a minha esposa, porque ela só tem a melhor das intenções de preservar o nosso relacionamento. Isso, e que a sua motivação, da pessoa que está querendo abordar esse assunto, querendo abrir os olhos, que você sonde a sua motivação, para que você veja se não é ciúme, se não é uma insegurança, e se realmente é uma coisa que é verídica ali, sabe? E tudo que a gente falou aqui no vídeo sobre a gente colocar o nosso parceiro acima agora dos nossos amigos, da nossa família, com Deus a gente tem que fazer igual, colocar acima do nosso parceiro. A gente trouxe esse assunto especialmente para casais, mas a gente não pode deixar de falar da amizade que você tem que ter com Deus, com Jesus. Sim. Ele tem que ser o seu melhor amigo, literalmente. E quanto mais a gente nutre a nossa amizade com Deus, mais amigo um do outro, do nosso parceiro, a gente fica. E a gente queria incentivar vocês a buscarem cada vez mais uma intimidade com Deus, que vocês realmente sinta Ele como seu amigo, e pra Ele você pode falar qualquer coisa, às vezes vai ter coisas... sem limites. Pra Ele você vai falar coisas que às vezes você não vai falar pro seu cônjuge, sabe? Então com Deus você às vezes tem segredos, às vezes tem sonhos no seu coração, que você às vezes tem com Deus de muito tempo atrás, e você às vezes nem contou ainda pro seu marido, por às vezes não achar que é o momento certo, mas
Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todos os sonhos que você já teve. Sim. E vai ser justamente nesse lugar do relacionamento com Deus que todos os outros relacionamentos vão se encaixar perfeitamente. Exatamente. Você tem que ter um coração tão aberto para Deus, de contar tudo, porque muitas vezes você vai reclamar dos cônjuges, sim, esse é um lugar que você pode reclamar, falar, Deus, eu não gosto disso e disso, mas por que ele faz? Ele vai escutar, ele vai te dar paciência, ele vai convencer você de muitas vezes você está vendo a coisa da forma errada, ele também vai vir e agir na vida do seu esposo, da sua esposa. Então, fechando esse assunto com chave de ouro, Deus em primeiro lugar, e é Ele que vai nivelar e colocar no lugar certo todos os seus outros relacionamentos. Depois de Deus vem o seu marido, e aí por diante você que decide quem é, seu amigo, seu pai, sua mãe. Mas a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto que pode trazer polêmica, mas é muito claro o certo e o errado. Então a gente espera que vocês consigam resolver qualquer problema que possa ter surgido no relacionamento de vocês. Se vocês gostaram, curte, comenta. A gente gosta de saber o feedback de vocês. Sim. Traga mais temas pra gente falar nessa série, nossa vez. E também compartilhe. Sim, mande pro seu namorado ou namorada que você está querendo casar, Esposa. manda pro esposa e para aqueles amigos muito intrometidos também. Então, a gente se vê na próxima e até tchau, tchau!